Sejam bem-vindos à Mentoria Madeway. Essa mentoria é destinada para donos de assistência técnica, independente de qual nicho seja a assistência. Porque você, que é dono de assistência, sabe que não existe só o teu nicho. Existem vários outros nichos dentro de assistência técnica. Tem pessoas que têm um nicho de celular, tem pessoas que é bem super nichado, só mexe com iPhone, notebook, televisão, projetor, no break, impressora, tem as assistências de máquina de lavar, central de ar, geladeira. E por incrível que pareça, senhores, eu trabalho com todos esses nichos. Agora, claro, chegou um tempo da minha vida que eu fui obrigado a abrir mão de alguns nichos que não faziam mais sentido para o meu negócio. E essa importância que o dono de uma assistência técnica, ele precisa entender. Porque às vezes ele vai para um determinado nicho porque acha que o nicho é rentável. Porque o seu vizinho, o seu concorrente começou a mexer com esse nicho, começou a dar dinheiro, começou a ficar rico. Não, agora eu quero ir para esse nicho. Só que você precisa entender todos os aspectos e tudo que move esse nicho. Porque tudo na vida, qualquer negócio que você vá montar, existem os pontos fracos e os pontos fortes. Você precisa ter inteligência para entender quais são cada ponto do teu nicho. E antes mesmo que você largue o nicho que você tem e vá para um próximo nicho, você precisa entender se vale a pena ou não. Quantas vezes na minha vida, dentro da minha assistência, aos meus 14 anos de experiência, eu tive que, por exemplo, sair de um nicho e ir para outro. Ou, quem sabe, acrescentei outro nicho. Porque tudo isso faz parte da vida de um empreendedor. Por isso, eu te trago aqui, nesse exato momento, para você entender. Responda para mim, qual é o seu nicho? O seu nicho é lucrativo? Faz sentido você continuar com ele? Você já pensou em outros nichos ou que você possa agregar no nicho que você já tem? E os produtos que você vende? É rentável? Você ainda não vende? Ou vende? Às vezes é interessante você fazer essa pergunta para si mesmo, para entender como é que está o teu mercado e quais as possibilidades de crescimento, de alavancagem você tem para o seu negócio. O que nós mais enxergamos nesse mundo de assistência técnica são donos totalmente insatisfeitos com seus negócios. Pessoas tristes, magoadas, pessoas que não conseguem ter paz ou liberdade. A mentalidade está totalmente destruída, porque tantos problemas, tantas dificuldades, tantos prejuízos, quanto esforço e no final não tem lucro, justamente por essa assistência não entender qual a real importância de uma gestão dentro de uma empresa qualquer. Não interessa que seja assistência, mas todas as empresas, incluindo assistência, precisa ter gestão. E quem sabe você seja uma pessoa que saiu de uma outra assistência, ou um técnico ou um vendedor, e decidiu montar uma assistência técnica. E aí você foi na garra e na coragem. Começou a fazer um serviço, dois, começou a pegar esse dinheiro, começou a sobrar, e você foi crescendo, 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 alugou um ponto maior, alugou um ponto mais caro, começou a contratar pessoas, e de repente você percebeu que aquele brilho que você tinha em seus olhos simplesmente apagou, se apagou. Porque não era aquilo que você imaginava ser. A maioria de donos de assistência técnica hoje vive esse dilema. Eles não estão satisfeitos com seus negócios. Por decisões erradas, por falta de estratégia, por entender quais são os pilares importantes dentro da sua assistência, ou de repente não ter a expertise de gerenciar o seu negócio, gerenciar conflito. Entender que muitas vezes ele está deixando o dinheiro na mesa, perdendo a oportunidade, sendo engolido pela concorrência. Quanto esse mercado de assistência técnica foi poluído? A pessoa simplesmente monta lá um negocinho, coloca uma placa, diz que é uma assistência, começa a cobrar preços totalmente abaixo do mercado, poluindo. E você está sofrendo com isso. Mas hoje, eu te trago uma grande solução. Solução essa, da qual eu apliquei dentro das minhas assistências. Para você entender quem eu sou, há 14 anos eu montei a minha primeira assistência técnica. E quantos funcionários de cara eu contratei? Nenhum. Era somente eu, que ia na casa dos clientes, formatava os computadores, formatava os notebooks, tirava vírus, instalava o Windows 98, e era exatamente assim que eu mantia o meu negócio. Só que foi muito pouco tempo para eu entender que sozinho não dava. Que aquela vida de trabalhar só para comer, isso nunca fez sentido para mim. E eu comecei então a montar uma equipe que eu pudesse atender mais clientes. Quanto mais demanda, mais pessoas eu tinha que ter. E em menos de um ano eu já tinha 10 pessoas. Hoje, eu tenho mais de 8 filiais, mais de 100 colaboradores. E detalhe, em 4 estados diferentes. Pará, Maranhão, Amapá e Roraima. E eu resido em Alphaville, longe fisicamente de todas as minhas operações. Se antes vocês perguntar, cara, e aí, quem que toma conta dos meus negócios? Eu. Eu faço questão de tomar conta dos meus negócios. Eu faço questão de gerenciar. Mas para que você gerencie o seu negócio à distância, você precisa entender quais são os princípios que te levarão a chegar a esse ponto. E o fato de você estar preso no seu negócio, o fato de você não ter paz, não ter liberdade, o seu negócio ser 100% dependente da tua presença, porque quando você para um dia, 2 dias, 3 dias, é praticamente a empresa vai para o fundo do poço. Cria um caos dentro da empresa. Justamente porque você não tem processo. Justamente porque você é um empresidiário, você é preso ao seu negócio. Ou quem sabe você só é mais um funcionário da sua própria empresa, onde você precisa bater ponto. Hora para chegar, hora para sair. E hoje você deixa de fazer o papel do piloto de avião.
E você é o comissário de bordo. Aquele que vai entregar o cafezinho, enquanto você deveria estar pilotando o avião. Para onde seu avião está indo? Sem direção, sem visão, sem objetivo, sem propósito, sem foco. Você já parou para se perguntar quantos anos mais você vai ficar nesse sofrimento, não conseguindo ter paz dentro do teu negócio, não conseguindo prosperar? E isso está te afetando emocionalmente. Porque quando você chega em casa, você não tem vontade de mais nada. Você simplesmente só tem vontade de assistir televisão, ficar no Instagram e dormir. Você não dá atenção para os seus filhos, não dá atenção para sua esposa, e o seu relacionamento está sendo destruído. Porque aquilo que você tinha como um sonho está virando um pesadelo. Eu tenho várias coisas para te falar. Eu tenho vários pontos para te ensinar. Hoje, o que você precisa entender e que eu tive que aprender na marra é que menos é mais. Você não precisa ter muita coisa. Você só precisa ter lucro. Você quer crescer? Você quer ter mais de uma? Legal. Isso é muito importante. Que você tenha esse desejo e esse foco de crescimento. Mas você não pode perder a sua liberdade. Você precisa crescer com responsabilidade. E se hoje você está sofrendo, saiba que todo crescimento tem uma dor. Mas quando você cresce de forma correta, de forma responsável, quando você cresce estruturando os teus processos, criando a tua cultura dentro da tua empresa, você tem liberdade. E hoje eu conquistei essa liberdade. E exatamente por isso, por não ter ferramentas disponíveis para donos de assistência técnica, que é uma área muito esquecida pelas empresas de mentoria, pelas palestras, é uma área que fica de lado. As pessoas acham que donos de assistência técnica só é aquelas pessoas que passam fome e só trabalham para sobreviver. Elas não entendem que existem muitos donos de empresas que têm mais de uma, que tem mais de um funcionário, que fatura 20, 30, 40, 50, tem empresas que faturam mais de 100, tem empresas que faturam meio milhão. Hoje, o meu grupo fatura mais de 800 mil reais por mês. E eu tenho certeza que tem assistência que fatura muito mais. A questão aqui não é o teu faturamento, porque hoje você pode estar faturando 5 mil reais. O que importa é o teu processo estruturado. E eu preciso te falar algo muito importante. Toda empresa grande, hoje, lá atrás, ela foi uma pequena empresa que trabalhou de forma correta. Então comece a trabalhar de forma correta, independente do tamanho que você é. Comece a trabalhar de uma forma que a tua empresa faça sentido para você. E você olhe para a tua empresa e tenha orgulho de ser empresário. Eu vou te apresentar a mentoria que eu criei justamente para suprir essa necessidade de falta de conhecimento. E eu coloco nessa mentoria todos esses 14 anos que eu aprendi na prática. Não só na prática, mas eu participei de várias mastermind, vários workshops. Eu já participei de vários encontros com vários empresários, vários players conhecidos no mercado. Mas eu posso te falar algo muito sincero? Nenhuma dessas mentorias que eu fiz foram voltadas para assistência técnica. Eu apanhei muito para entender que para você entender sobre os negócios e aplicar na tua assistência são coisas totalmente diferentes. Porque é um mercado diferenciado em todos os aspectos. Existem muitas entrelinhas, existem muitas dificuldades que um dono de assistência técnica tem e uma outra empresa que fazia parte ali do meu network não tem. E se você conseguir entender o segredo de que é uma assistência técnica, você consegue administrar qualquer outro negócio. Porque não existe algo tão complexo de que administrar uma assistência. Eu vou te apresentar essa mentoria. Ela é uma mentoria individual. Não ficarei por muito tempo fazendo essas mentorias individuais, até porque hoje eu ocupo muito meu tempo direcionado à minha empresa, aos meus negócios. Mas eu tenho um grande propósito. É dividir meu tempo meio a meio entre os meus negócios e os meus mentorados. As mentorias, as palestras, os treinamentos que eu faço, os empresários que eu ajudo. E esse é um propósito que não nasceu agora. Ele já nasceu há muitos anos na minha vida. Mas sabe que eu me senti muito preso para chegar a esse ponto que eu estou chegando aqui hoje com você. Eu me limitei em tomar conta do meu negócio, em resolver os problemas do meu negócio. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu queria fazer mentoria, eu queria fazer palestras para donos de assistência. Mas quando eu olhava para o meu negócio, eu via líderes desmotivados, pessoas desmotivadas. As pessoas para trabalhar eu tinha que estar presencial. A empresa simplesmente só vivia dando dor de cabeça. Até que eu comecei a praticar todos os conhecimentos que eu aprendi, criar métodos, caminhos e estruturar o meu negócio de verdade. E hoje eu me sinto aliviado e em paz de tudo que eu consegui construir dentro das minhas empresas. E só o fato de administrar tantos quilômetros de distância de cada uma delas, isso é um privilégio, porque eu não conseguia fazer isso antes. E lembre-se, nessa época eu queria fazer mentoria. Mas hoje eu me sinto totalmente, como acabei de falar, livre para fazer isso. O que existe é muitos palestrantes e mentores querendo te ensinar algo que não viveu. Querendo te ensinar como administrar uma empresa que não tem. E a única empresa que ele tem como case de sucesso é a empresa dele ensinando o empresário a administrar a empresa. E aí você acaba querendo se comparar e não entende que a lucratividade, a complexidade de você ter uma empresa de treinamento é totalmente diferente de outras empresas. Te dizer é que essas pessoas que por mais que demonstram ser muito prósperas, ela não é a pessoa certa para pegar na tua mão e te ensinar a superar todas as dificuldades que você tem dentro da tua assistência. Eu vou te apresentar a minha mentoria
Hoje, como eu falei, ela é uma mentoria individual. Eu tenho 8 encontros que eu tenho com cada empresa que eu fecho. Já fechei com algumas empresas e eu posso dizer que o meu primeiro contato é algo transformador. É o momento que a gente consegue identificar tantos caminhos errados que os donos de assistência fazem. E é um momento que eu consigo lembrar de todos os caminhos errados que eu fui nesses 14 anos. Quantas decisões erradas, quantos projetos que não eram para eu ter feito e acabei fazendo. E quando eu ouço e vejo donos de assistência técnica querendo cometer os mesmos erros que eu cometi, eu me sinto maravilhado de fazer com que as pessoas não cometam os mesmos erros. Vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês, tá aqui. Vamos iniciar, vou apresentar como é que vai funcionar os nossos 8 encontros. Nesse nosso primeiro encontro aqui, nós vamos fazer uma análise integral da sua empresa. Vamos realizar um levantamento completo de como a sua empresa está operando. Incluindo tudo, tá? A quantidade de processos existentes, como é que está a cultura, o clima organizacional da sua empresa, as pessoas, como é que elas estão, se estão animadas, se estão desanimadas. A gente vai, de cara, a gente já vai entender como é que tá as oportunidades que você está perdendo, as oportunidades de alavancagem, os pontos fracos, os pontos fortes que a sua empresa tem. A gente vai entender e já definir algumas atividades a serem aplicadas. Eu te garanto que esse primeiro encontro ele é muito transformador. Muitas das mentorias que eu faço, nesse primeiro encontro, os donos eles já conseguem ter vários insights. Porque eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, tudo que você precisa está em suas mãos. Mas pelo fato da tua mente estar tão fechada, estar tão presa, você está tão cansado, você não consegue encontrar as soluções. E ela está ali do seu lado. As pessoas que vão te ajudar, elas estão do seu lado. Mas pelo fato de você estar preso no processo, de você estar preso no operacional, você não tem liberdade para olhar, enxergar e ter uma visão mais completa do seu negócio. Por isso que esse primeiro encontro ele é muito transformador. O nosso segundo encontro a gente vai fazer uma estruturação no seu atendimento de balcão. Nós vamos criar uma estrutura de atendimento com excelência. A gente vai desenvolver um fluxograma e um organograma e a gente vai implementar as modificações layout da estrutura e criar um atendimento personalizado com configuração do sistema. Claro, você precisa ter um sistema ERP para identificar os leads, de onde vêm esses clientes. A gente vai abordar a origem do cliente, porque quantas vezes você recebe um cliente e no final do mês você não consegue, ou até mesmo dentro da semana, você não consegue de onde está vindo esses clientes. Você fecha uma parceria de repente com um digital influencer ou com uma loja, ou às vezes você faz um investimento em tráfego pago e você não sabe quanto de retorno está tendo. Você não entende, você não consegue medir isso para saber aonde você pode investir. Assim você não consegue descobrir o seu CAC. Mas a gente vai falar isso lá em marketing, tá bom? A gente vai passar alguns processos sobre risco de reparo, tempo de armazenamento, alguns documentos eu vou entregar a vocês para que minimize as dores que toda assistência técnica tem com processos judiciais. No nosso terceiro encontro, a gente vai fazer uma estruturação do atendimento ao cliente. Mas esse atendimento aqui, ele é um fluxo, a gente vai criar um fluxo no atendimento online. Porque imagine o seguinte, quantos clientes você recebe por telefone, quantos clientes você recebe pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Google, tudo isso são canais de clientes que você não consegue entender e acaba que você não dá atenção para todos os canais. E eu preciso te ensinar que existem várias plataformas com preços baixos que você pode ter para organizar, para gerir todas essas quantidades de leads. E assim você vai conseguir aproveitar mais. Nessa estruturação, você vai entender e ter a oportunidade de treinar a sua equipe. E em tempo real, entender como é que a tua equipe está atendendo o teu cliente. Como as pessoas que estão sendo treinadas por você estão atendendo esse cliente. Nós vamos criar um sistema de logística. Se você não faz entrega, delivery, se você faz terceirizado, de alguma forma, a gente vai criar um sistema de delivery de logística para que você tenha mais sucesso. E isso faça com que melhore a tua quantidade de autorização, a tua conversão, justamente pelo sistema online. Veja, uma coisa é ligada à outra. Tudo isso em tempo real. Nosso quarto encontro, a gente vai falar sobre estruturação financeira, algo que nós não podemos abrir mão dentro de uma empresa. Muitos empresários ainda estão misturando suas contas pessoais, contas profissionais. Está uma bagunça. E por mais que você esteja tudo organizado, mas você consegue ter um controle final do mês, entender como foi para cada conta. O seu fluxo de plano de conta, ele está criado. Você consegue ver em tempo real se aquela despesa ela aumentou ou diminuiu. Você tem metas estipuladas para determinado tipo de despesa. Você consegue identificar se aquele mês você passou, você ultrapassou e por que ultrapassou. Tudo isso você precisa ter em tempo real, criando um fluxograma dentro do teu processo financeiro. E lembrando que o setor financeiro, ele se comunica com todos os setores da sua empresa. Ele se comunica com RH, ele se comunica com estoque, com atendimento, com a logística, com todos esses setores. Se você não tiver esse sistema se comunicando com os outros setores, você está perdendo dinheiro, você está perdendo oportunidade e quem sabe esse seja o seu maior vilão dentro da tua assistência técnica. Nosso quinto encontro, a gente vai falar sobre vendas e marketing, é uma área que eu gosto muito. A gente vai ensinar algumas técnicas de venda, vai entender como é que está o seu marketing, como é que a gente pode aumentar o fluxo dos teus clientes, como é que a gente pode trazer mais clientes para o teu call center, para o teu balcão, isso com um custo menor, um custo de lead menor. Mas para que você consiga realizar isso, você precisa entender o que está por detrás do tráfego pago, o que está por detrás dos teus canais de clientes, de origem de cliente. É exatamente aqui que a gente vai conseguir identificar quanto é que está o teu CAC, quanto você está pagando por lead, quanto você está convertendo, se você está jogando dinheiro fora. Será que você está na mão de uma agência? Essa agência entende a sua dor? Você está tendo retorno? Você não precisa entender tudo de marketing, mas você precisa ter conhecimento básico para poder cobrar, para poder entender como você está investindo. Nosso sexto encontro, a gente vai fazer uma estruturação de ordem de serviço. Tudo que se trata de ordem de serviço, nós vamos criar aqui.
tipo de origem de cliente, no sentido de tipo de ordem de serviço, você atende seguradora, você atende parceiro, você atende estoque. Nós precisamos fazer essa divisão dentro do teu processo, porque não dá para misturar tudo. Justamente para a gente poder entender no final quanto é que está a lucratividade, a margem de contribuição em cada tipo de cliente, para saber se você abre mão desse cliente, para saber se você investe mais nesse tipo de cliente. Nós vamos entender como por marca e modelo, como está a sua lucratividade por cada vendedor, por cada técnico. Tudo isso na estruturação de ordem de serviço. A gente vai treinar a sua equipe para saber como é que ela pode controlar em tempo real o TAT, que é o tempo de atendimento. Como você consegue controlar se uma ordem de serviço passou do prazo estipulado. Se você tem alguma ordem de serviço em 3, 4, 5 dias, você vai entender quanto tempo essa ordem de serviço ela passa dentro do seu status, dentro do status criado no teu sistema. Tudo isso a gente vai falar sobre no sexto encontro, que é a estruturação de ordem de serviço. No sétimo encontro, a gente vai fazer uma criação de uma cultura organizacional. Primeiro, você precisa entender a importância dessa cultura. Segundo, nós vamos começar a criar os pilares importantes dentro da tua organização. A gente vai entender as dores e as dificuldades que a tua equipe está passando, até mesmo em questão de comunicação. Vou te ensinar a fazer uma pesquisa de clima, para ouvir as pessoas sinceras, o que elas estão achando da tua gestão, da tua empresa, se elas estão engajadas. Tudo isso a gente vai fazer esse sistema. Para quê? Para a partir daí a gente criar uma ação de mudanças. Questão de metas, bonificações, carreira profissional, crescimento, liderança. Tudo isso eu vou te ensinar a criar um processo de reuniões ou mensais, semanais, semestrais, para você entender a importância de cada tipo de reunião. Eu vou te ensinar a criar essa estrutura e a gente vai fazer em tempo real. Nosso último encontro nós vamos criar um fluxograma do seu estoque. Estoque é algo muito importante. Muitas empresas não têm, acham que não precisa ter, mas hoje com a concorrência desleal, de alguma forma você vai ter que ter algumas peças que são as peças ABC, são as peças que mais você usa. Você precisa ter essas peças no seu estoque. Como você consegue armazenar? Como você consegue auditar para saber se está tendo prejuízo? Como você consegue ter um controle das peças em RMA, que são as peças que dão errado e você precisa devolver no processo de garantia? Como é que você está estruturando seu setor de compra, setor de cotação? Tudo isso eu vou te ensinar dentro dessa estrutura. Pessoal, por fim, eu faço questão de te entregar um bônus. E no nono encontro, a gente vai fazer uma revisão de todo o processo. Mas não só uma revisão, mas eu vou te ensinar a criar o sistema PDCA, que é um sistema de melhoramento contínuo. Sempre que você criar um processo, se planejar, depois que você executa, você vai checar. E se tudo que você checou, você precisa voltar ao processo de planejamento. Tudo isso eu vou te ensinar como você faz em tempo real, através de ferramentas existentes e que eu uso e que faz toda a diferença dentro do meu negócio. Tá bom? Pessoal, são 9 encontros. Eu te garanto que esses novos encontros transformarão a tua vida como proprietário. Se prepare para o crescimento. Não queira crescer e depois se preparar. Você vai jogar dinheiro fora, você vai queimar sua marca, você vai ficar doente mentalmente, você vai prejudicar a sua família, as pessoas que estão do seu lado. Você não terá tempo para curtir os seus filhos, você não terá tempo para curtir a sua vida, você não vai conseguir fazer um planejamento de uma viagem porque a empresa depende 100% fisicamente de você. Hoje eu consigo controlar todos os meus negócios, mesmo que distante, porque eu criei todo esse sistema, implementei sistema por sistema, e hoje eu consigo ter essa liberdade. E é essa liberdade que eu quero entregar em tuas mãos. Davi, quanto é que está essa mentoria hoje? Hoje essa mentoria, com 9 encontros, é R$47 mil, parcelado em 12 vezes no cartão. Davi, mas esse valor está muito alto para mim. Cara, deixa eu falar um negócio para você. Ô moça, preenche a tua ficha. Eu faço questão de ler. Conta um pouquinho da tua história. Porque de repente, se fizer sentido eu te ajudar, eu faço questão de ler todos as fichas. Porque o meu desejo maior é transformar a tua vida. E se de alguma forma eu conseguir te ajudar, ou eu conseguir entrar em contato com você, te dar algumas dicas, algumas orientações, isso para mim é relevante. Isso para mim faz todo sentido. Então, se hoje você faz sentido para você esse valor, legal, faz tua inscrição, você está disposto e a gente consegue fazer um trabalho bem planejado dentro do teu negócio. Mas se de repente esse valor não fizer sentido, porque hoje o tamanho da tua empresa é outro, preenche, explica. Pode escrever e me fala como é que você acha que eu posso te ajudar. Por que eu posso te ajudar? Respondendo isso, eu vou fazer uma leitura e de repente você pode ser chamado. De repente eu posso te chamar e a gente pode bater um papo, tá bom? Espero de fato ter explicado como é que funciona essa mentoria e eu não tenho dúvida nenhuma que se você adquirir esse produto, ele vai transformar a sua vida. Tá vendo? Tem algum produto mais barato? Cara, tem o meu e-book. É só você procurar aqui no meu perfil. Em algum lugar você vai conseguir achar o link do e-book. Ele já é algo muito transformador na sua vida. Espero que a gente se encontre em outros momentos, em outras oportunidades. Se de alguma forma você gostou de tudo isso que você viu, volta lá no Instagram, segue, comenta, compartilha e vamos junto crescer. Manda sua dúvida lá, manda uma mensagem e de alguma forma eu vou tentar te ajudar. Tá bom, pessoal? Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Espero que isso seja algo transformador para a sua vida. Abraço! Tchau!